José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. A Unimed Campos está comemorando 33 anos de excelência em serviços de assistência médica. Desde a sua fundação, toda a nossa equipe se dedica com paixão a cuidar da saúde e bem-estar da nossa região, sempre com compromisso, respeito e qualidade. Celebramos e agradecemos a confiança e parceria de todos os médicos cooperados, colaboradores e beneficiários. Unimed Campos. Pode contar. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Viva em plena harmonia com a natureza e em conexão com a vida. Irizes Home Club. Condomínio fechado com segurança integrada 24 horas e lazer incomparável. Lotes a partir de 400 metros quadrados, o maior vetor de crescimento de Campos. Visite nossa loja conceito na Avenida Pelinca, número 401. Ou acesse irizeshomeclub.com. Realização AB+ Urbanismo. 98,3 Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 27 de junho de 2024, 7h04. Muito bom dia. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco tem esse programa em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição de hoje. Vamos às principais informações. Estamos no verão brasileiro. Na verdade, o calendário é inverno, mas o clima como um todo não entendeu isso, né? Como diz Edmundo, o estagiário que está lá no céu, só pode, né? Estagiário de São Pedro, alguma coisa assim. Edmundo que fala isso. Não esqueceu de desligar o verão e ligar o inverno. Nem outono direito a gente teve esse ano. Que doideira, né? Onda de calor durante 2-3 semanas no meio do outono. A previsão para hoje na região, de novo, é de muito calor. Muito calor em relação ao que era para ser agora. A temperatura está 7 graus, 6 graus acima da média para esse período do ano. Ou seja, por exemplo, agora temos 21 graus aqui no centro. 6 graus a mais, era para estar com 15. Estamos no inverno brasileiro. Então, para hoje, máxima de 30, mínima de 20 graus. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. No sul do país, o clima ontem teve mais uma mudança dessa mais brusca e chegou a gear durante a noite. Para a região aqui, hoje é quinta,
A previsão é que até domingo esse tempo vire, aí sim, né, dá uma queda até maior na temperatura, né, dando aí um pouco mais daquilo que a gente conhece como inverno. Se bem que inverno em país tropical ele é mais quente realmente, né, acima da média, claro, mas esse ano está muito, muito, muito longe daquilo que a gente está acostumado. E o pior, ainda tem os negacionistas, né, das mudanças climáticas, né? Tem o pessoal que acha que isso aí é absolutamente normal, que não é intervenção do homem destruindo tudo, acabando com tudo, enfim. Bom, mas contra o negacionismo, vamos de calor então para hoje. Faz 21 graus agora aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o Edmundo Siqueira na bancada, temos o prazer de receber, como sempre, né, aqui neste programa, a Priscila Marins. Ela é Martins. Ih, rapaz, parei que eu troquei o meu script aqui e peço desculpas, Priscila. E é Marins. Eu anotei certo e inventei aqui um erro aqui, desculpa. Priscila Marins, que vem para falar com a gente sobre vários assuntos. Ela é subsecretária do PROCON Campos e advogada com experiência eleitoral. E o melhor, ela consegue nos emprestar essa experiência, essa expertise que ela tem, né, em leis eleitorais, em normas, em mudanças, né, para cada pleito, né? Esse ano, por exemplo, tem mudança no pleito eleitoral municipal. Tem essa questão que eu estou vendo como é que os partidos estão lidando com isso, essa questão também muito complicada, que foi uma mudança feita para a eleição do governo federal, eleição para a presidência da República. E agora segue aí para a municipal, que é a federação dos partidos. E tem visto isso aí, como é que os partidos agora estão se comportando na realidade, e já tem gente comentando que para a próxima isso não deve ficar assim. Enfim, bom, vamos ouvir a Priscila daqui a pouco, mas obrigado, Priscila Marins, pela sua presença. Vamos falar também sobre a figura jurídica do prefeito itinerante. Aliás, é um caso específico que nós vamos abordar, o exemplo da Carla Machado, em que aqui nesse programa, no blog Opiniões e no jornal Folha da Manhã, o Aloysio Abreu Barbosa, ouvindo 7 especialistas, trouxe aí à luz da informação o que cada um pensava e já avisava há cerca de um ano atrás da impossibilidade da Carla Machado ser candidata. Se não houve essa interpretação da jurisprudência em nenhum outro caso até agora, o que seria, né, porque seria o da Carla Machado. Então, é importante que se destaque isso aqui, e aí sim é um trabalho que o Aloysio Abreu Barbosa fez, inclusive ouvindo a própria Priscila Marins também sobre essa questão. E é importante a gente destacar, e nós vamos fazer isso daqui a pouco melhor, mas assim, não é uma expressão de vontade, de desejo do Aloysio, nem da bancada, nem do Grupo Folha. É uma constatação exatamente dessa jurisprudência eleitoral. Então, né, não foi por falta de aviso que essa questão não poderia ser, que a Carla não poderia ser candidata em Campos. Não foi por falta de aviso, e isso o Aloysio Abreu Barbosa fez muito bem, justamente ouvindo os especialistas, os juristas, inclusive a Carla Marins, que nós vamos ouvir daqui a pouco ao vivo aqui. Vamos falar também com a Priscila Marins sobre as eleições em 6 de outubro e a participação feminina na política. São 7h10. Rapidamente aqui as manchetes do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.
Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque, deputada Carla Machado retira pré-candidatura à prefeita de Campos. Impossibilidade de Carla concorrer em Campos neste ano havia sido alertada pela Folha desde 2023, diante da tese do prefeito itinerante, confirmada pelo TSE. Está também no portal Folha 1, PT, após Carla ser barrada no TSE e votos de 2002 a 2024. Também destaque lá no portal Folha 1. Há toda uma discussão agora, né? Para onde vão esses votos? Como é que vai ser essa migração desses votos? Ou pelo menos dessas intenções de votos que já apontavam aí nas pesquisas até 2 dígitos da Carla Machado, inclusive única, depois de Vladimir, a conseguir também pontuar com 2 dígitos, mesmo ainda, como ela disse aqui nesse programa, que estava lançando a sua pré-candidatura naquele dia, naquela entrevista aqui no Folha no Ar, sem fazer campanha, ela já havia conseguido 2 dígitos, enfim. Vamos saber tudo isso também aí no decorrer dos dias seguintes agora, né, sobre essa mudança dessa peça no tabuleiro da política de Campos. Dono de bar em Guarulhos é morto a facadas durante discussão. A vítima foi identificada como Hernani Nunes Valtz, de 61 anos. PM apreende 40 tabletes de maconha no Parque Santa Helena, em Guarulhos. Motociclistas realizam protesto na Ponte Marcelos Martins, em Campos. É que aquela tinta usada, só rapidamente aqui, para pintar o solo ali, identificando como, né, uma espécie de uma faixa especial de acesso aí aos motociclistas, ciclistas, aquela vermelha, aquilo é uma espécie de uma tinta emborrachada, e quando chove, gente, é impressionante, vira um sabão. Até para quem passa a pé ali durante um período que ela está molhada é complicado, ainda mais de moto, você imagina. Até seca também derrada. Estou falando com um motociclista, Beto, que está aqui. A borracha, ela entra em contato com a tinta. O sol quente também, né, acaba deixando o piso muito escorregadio. É só retirar, gente, sem dificuldade, pelo amor de Deus. PM apreende 40 tabletes de maconha, já falamos. Está aqui, comando de greve do IFE discute término da paralisação em reunião. Maratona Zezé Mota para comemorar os 80 anos da atriz campista. Saúde de Campos fala sobre cuidados e prevenção contra a febre maculosa. Câmara de São João da Barra aprova a LDO para o exercício de 2025. Adriano Moura, 3 poemas pretéritos imperfeitos. Acidente entre 2 veículos deixa 2 crianças feridas. Tentativa de golpe na Bolívia fracassa e general é preso. Botafogo vence o Bragantino por 2-1. Flamengo perde para o Juventude. Teve VAR ontem, não? Não deu tempo. STF fixa em 40 gramas a quantidade de maconha para diferenciar usuário. E ainda, câmeras registram homem invadindo e furtando televisão do IFE Guarulhos. Estrutura da quadra de obra em Gruçaí acabou desabando. Está na capa também aqui do portal folha1.com.br. Pode acessar aí a qualquer momento. Estes são os destaques de hoje. São 7h15. Priscila Marins, me perdoe por ter confundido o seu nome aqui, que eu nem sei de onde saiu essa confusão minha, perdoe. Mas que prazer sempre poder recebê-la aqui neste programa, né? Aproveitar para a gente, né, se respaldar mais, para poder tecer até nossos comentários, formar nossas opiniões, justamente com o seu conhecimento, que é vasto, é grande, e que bom, melhor do que ter conhecimento é conseguir passar esse conhecimento para a gente. Muito bom dia, Priscila Marins, seja bem-vinda aqui ao nosso Folha no Ar. Prazer falar com você.
Bom dia aos ouvintes da Folha, né? Bom dia para vocês. É sempre um prazer estar aqui, Cláudio e Edmundo, conversando com vocês, né? E estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Não, eu tenho certeza, né? Eu até comentava com o Edmundo aqui. 7 horas da manhã, se eu não trabalhasse desse horário, eu não dava entrevista, não. Então a gente sabe muito bem, a gente consegue compreender muito bem, né, o esforço que você faz justamente para estar com a gente aqui. Você e todos os nossos convidados, é evidente, né, mas no seu caso você aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Meu caro Edmundo Siqueira, muito bom dia, bem-vindo. Rapaz, tentaram o golpe, como diz o menino lá da roça, lá na Bolívia, né, rapaz? Também, depois você vai escrever sobre isso, não sei, tem novidade por aí. Bom dia, Edmundo Siqueira, bom contar com você sempre nessa bancada, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto aí, né? É motoqueiro ou motociclista? Eu falei motociclista. Não, tô perguntando se ele é. Ah, não, mas aqui pra nós é mais o motoqueiro do que motociclista, tô brincando. Bom dia, Priscila, né? Deixa eu conversar um pouquinho nos próximos 2 blocos aí sobre essa situação. Não vou falar que é campista, porque tem muitos lugares de campos, muitos lugares do Brasil que atravessam essas dificuldades aí jurídicas, né? O judicialismo da política, infelizmente, tem tido uma crescente. Você falou do golpe aí, né? Do golpe, né, Nogueira? O negacionista de clima e de situação política e jurídica costuma acabar com a realidade imposta, né? Você vê uma tentativa de golpe militar no país em pleno 2024, né, frustrada. Tem duas questões, né? A primeira é que a gente ainda está vendo tentativas assim, né, impetradas por militares. E a segunda é que o lado bom, as democracias, embora em crise profunda, têm conseguido segurar algumas coisas aqui no Brasil. Tivemos há pouco tempo aí, né, aquele infeliz episódio lá em Brasília, mas foi contornado. Então, assim, a esperança, a luz do fim do túnel, talvez não seja um trem. Vamos ver. As democracias estão realmente em crise, estão passando por momentos de transição, né? E está vendo no mundo todo movimentos extremistas, principalmente de direita, né, fazendo tentativas de desgastar por dentro, né, a democracia, como elas morrem hoje, né? Mas tem que saber como elas sobrevivem. Então, tomara que sobrevivam. Só rapidamente vai falar do clima. Quem gosta de frio como eu está sofrendo, gosta de ficar esperando. Mas a gente falou de Atafona aqui ontem, né? E a Atafona ali tirou 2/3 do Rio Paraíba, o mar avançou, e aí é ação do homem ou não? Então não tem muito o que, né, discutir. Então o clima nosso é mais ou menos isso também. Embora existam movimentos da Terra cíclicos, né? É evidente que há 7 bilhões de pessoas no mundo, as 7 bilhões de pessoas no mundo não fazem diferença, claro que fazem, né? Mas as pessoas tem muitos que negam. Tem ninguém que nega que a Terra é redonda, né? Então, dá para negar tudo. A Priscila, a gente está vivendo um momento na eleição municipal de definição de nomes. Um deles era a Carla Machado, que retirou ontem a sua candidatura. E como o Nogueira falou, a Folha, através do Aloysio Abreu Barbosa, ouviu alguns especialistas, inclusive você. E não sei se o Nogueira chegou a pontuar quem foram os que concordaram com a tese e discordaram, não é isso? Se me permite, posso até trazer aqui, está no ponto final, inclusive, nenhuma das edições do ponto final, e isso já vem, esse trabalho do Aloysio já vem há cerca de 1 ano, Carla não pode. Chegamos a ouvir aqui o Kleber Tinoco e chegou até a citar, se mantiver essa possibilidade de consulta ao TSE até o final, né, próximo às convenções, isso, e depois das eleições, isso pode ser considerado em dado momento até um estelionato eleitoral, né? Mas aqui ele diz o seguinte: os advogados João Paulo Granja, Priscila Marins, com a gente aqui hoje, o Kleber Tinoco, que eu citei agora, e Gabriel Rangel
além do promotor de justiça Vitor Queiroz, opinaram pela impossibilidade da prefeita reeleita de São João da Barra em 2020 se candidatar a prefeita de Campos em 2024, enquanto os advogados Robson Maciel Júnior, né, que hoje atua também na Alerj, e o advogado e ex-procurador do município de Campos do governo Rafael Diniz, José Paes Neto, deixaram a janela aberta a uma eventual mudança da jurisprudência. A possibilidade, a rediscussão da figura jurídica do prefeito itinerante chegou até a ser aventada naquela terça-feira pelos ministros do TSE, Nunes Marques, e também o Raul Araújo. Eles pontuaram até, né, como forma pessoal, né, se votassem a favor disso, ainda assim seriam derrotados pelo placar daquele dia. Mas, dado a exiguidade do tempo às urnas de 6 de outubro, a manutenção da jurisprudência que impede qualquer prefeito reeleito em 2020 de se candidatar a prefeito em 2024 foi mantida por unanimidade pelo TSE. Só 2 pontos, Edmundo e Priscila. Havia essa possibilidade de discutir essa jurisprudência, ficou claro isso, mas não para esse pleito agora, isso pode ser para um próximo pleito. E uma outra questão, porque também foi comentado em dado momento que a Carla não podia ser candidata num município vizinho. Não é só no município vizinho, é em toda a federação, é em todo o país. E tem um outro detalhe também que estava se apegando muito, que também tem aquelas coisas, né? As pessoas tentam buscar elementos dentro do que é possível, às vezes até fora também, mas dentro do que é possível, e aí é o que a gente comenta, do tipo assim, o caso da Carla é diferente, porque a Carla não ficou nem 1/3 do mandato, como reeleita, ela abriu mão do mandato, antes de 1/3 do tempo de mandato, enfim, essas coisas que naturalmente se busca para tentar, né, mudar uma jurisprudência, como é o caso aqui. Isso é bom pontuar. E outra coisa que a gente pontua muito, o Aloysio fez isso muito bem aqui, olha só, o que a Folha fez nesse período aí de 1 ano, antecedendo essa decisão do TSE, não pode ser de forma nenhuma considerado como uma expressão de desejo, nem de Aloysio, nem meu, nem do Edmundo, nem dessa bancada, nem do jornal, nem do grupo, não é expressão de desejo, é só uma constatação do que de fato, e nós falamos isso aqui com a Carla no dia que ela esteve aqui, da jurisprudência que existe hoje sobre essa questão. Ok, Edmundo? Sem microfone aqui. Não, é isso. Não é uma questão de vontade, né? É análise dos olhos de hoje. Aos olhos de hoje, né? A gente estava discutindo isso na época, mas continua com a mesma interpretação de que não poderia. A gente não ouviu também apenas a nossa capacidade de análise. Também ouvimos os especialistas do tema, né? Como você citou aí, o Aloysio ouviu, a Folha ouviu os especialistas. Então, assim, aos olhos jurídicos de hoje, não há como negar que não era possível. Né? A gente tinha a obrigação, enquanto jornalismo, né, sério, de trazer essa posição jurídica. Agora, se vai mudar a jurisprudência, é outra questão. Mas não poderia. Claro que a Priscila vai explicar isso agora com mais profundidade. Mas eu queria ouvir dela, primeiro essa avaliação dela sobre tudo isso, depois de ela ter avaliado isso também, e essa possibilidade da jurisprudência depois, no momento depois, que justamente mudar agora as vésperas da eleição, isso causa muita instabilidade, mas assim, do prefeito renunciar para outro cargo, por ser eleito em outro cargo, né, e abrir uma brecha para se candidatar de novo em outro município. Mas gostaria de ouvir a Priscila, né, que é a nossa convidada especialista no tema, advogada, né, para falar, para ver o que ela pensa sobre isso aos olhos do amanhã, depois de tudo que a gente tentou falar e retirou a candidatura realmente. Então, mais uma vez, bom dia, né? O que acontece? Como o Cláudio e o Edmundo bem pontuaram, não é uma expressão de desejo, é uma questão jurídica, uma questão técnica que impedia
a candidatura da ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado. E isso tem fundamento jurídico e constitucional, né? Que é justamente o princípio republicano. O princípio republicano não cria só a forma república no Brasil, ele cria também a alternância de poder. E por que alternância de poder? Justamente para não haver a perpetuação de poder de um só político. Né? A gente sabe que os grupos políticos muitas vezes se perpetuam, né? Sai um, entra outro e tal, mas a mesma pessoa não. Tanto é assim que a gente tem apenas a possibilidade de uma reeleição, né? O político se elege, depois ele tem uma reeleição. E a questão da tese do prefeito itinerante é justamente para impedir que haja questões que possam fazer com que esse prefeito, embora não no seu município, se perpetue em poder em outro município. Antigamente a gente falava muito do município limítrofe, né? Que era comum você sair do seu município e vinha para um município limítrofe, como Campos, por exemplo, para continuar no poder. Mas como o Nogueira bem pontuou, isso é uma questão de qualquer município, né? É porque o cargo é para a eleição. Então, o que se pontua é, se você concorreu a um mandato na reeleição no período da legislatura de 2020 a 2024, você não pode se candidatar para um próximo período para o mesmo cargo. Isso é a expressão máxima do princípio republicano. No caso da Carla, tentou-se construir uma jurisprudência, o que é compreensível e válido, né? A gente não pode deixar de pontuar isso aí, até porque o direito é vivo, o direito não é uma ciência exata, né? O direito muda o tempo todo, a gente não pode esquecer que os tribunais, as composições mudam sempre, né? Os mandatos nos tribunais, principalmente TSE, de 2 em 2 anos, e aí a gente não muda a corte de 2 em 2 anos, a gente muda a corte sempre, porque o mandato de um ministro não é igual ao outro, então a gente está sempre mudando, né? Então é óbvio que as pessoas também mudam e as opiniões mudam, e a jurisprudência muda, é a arte do convencimento, né? Quem convence consegue os votos de seus pares para mudar a jurisprudência. No entanto, embora o ministro Nunes Marques, né, e o ministro Raul tenham manifestado favorável à tese, quando foi feita, inclusive, a consulta, né, porque o TSL possibilita a consulta eleitoral, que é justamente o que a Carla fez, para evitar uma candidatura que não tivesse viabilidade jurídica, através de uma deputada federal, né, que é a legitimada para tal, fazer essa consulta ao TSE e perguntar, olha, neste caso, configuraria o prefeito itinerante, considerando que ela não cumpriu o seu mandato, se desligou e está em outro cargo político? Então, tentou-se construir o seguinte, não temos uma vontade de perpetuação de poder. O que temos é uma situação atípica em que a prefeita saiu do cargo, se candidatou a um cargo no Legislativo, está eleita e está no mandato, ou seja, sem possibilidade, inclusive, de voltar, não saiu e agora deseja voltar para o Executivo. Então, tentou-se construir essa tese para afastar essa questão da perpetuação do poder, mas não afasta. Não afasta pelo seguinte, porque não se está essa tese ela não está fundada na ocupação do cargo. Ela está fundada no período eleitoral, no mandato eleitoral, entende? Então, assim, por mais que os ministros tenham manifestado que futuramente pode-se até pensar nesse sentido, eu acho muito difícil isso passar numa maioria num tribunal superior, tendo em vista que esbarraria na questão constitucional do princípio republicano. E aí a gente teria, inclusive, discussões sobre a constitucionalidade ou não desse tipo de eleição. E aí a gente não está falando só na opinião do TSE, porque o guardião da Constituição da República é o STF. E aí a gente teria discussão na nossa Corte Máxima, porque o princípio republicano ele não está na lei eleitoral, ele está na Constituição Federal. E permitir esse tipo de situação, né, para que o prefeito possa sair, voltar e ir para outro cargo, é permitir situações outras, aí abrir um leque muito grande no município, no país inteiro, para que situações como essa aconteçam.
E isso causa uma desestabilidade também muito grande. Para vocês pararem para pensar, é um município que elegeu uma prefeita, essa prefeita saiu do cargo para concorrer ao legislativo, ganhou a eleição, está representando uma parcela maior da sociedade a nível regional e agora deseja voltar para um outro município. Então, olha como é complexo a situação. Então, não é uma situação fácil de se julgar e de se resolver. É uma situação que, para que a gente possa mudar uma jurisprudência consolidada há muito tempo, né, fundada, inclusive, no princípio, que é a base, é o alicerce, né, do nosso sistema republicano, envolve muitas coisas, né? E por isso que, quando me perguntaram, eu falei, olha, é viável, né, a gente discutir, a discussão é salutar, é importante, até para o crescimento, fortalecimento do princípio republicano, ou afastar o próprio princípio republicano, mas acho muito difícil e improvável a mudança na jurisprudência num período de tempo curto, né? Eu acho que é uma discussão muito ampla para que a gente possa fazer. Talvez por isso, inclusive, embora manifestasse a posição pessoal, não quiseram nem discutir, até porque a véspera do pleito também, olha a confusão que isso daria em todo o Brasil, porque não é uma situação única, a Carla não foi a única que se afastou para se candidatar. Se você buscar, você vai ver que tem vários lugares que a gente tem isso, né? Vou tirar uma invasora aqui. Não, tranquilo. Vê se eu estou certo, mas você acredita que isso não vai mudar daqui para frente? Acho muito difícil. E você, como citou, é um princípio constitucional de alternância, né? Aliás, a próprio Instituto da Reeleição, né, foi colocado ali pelo Fernando Henrique. Não, né, no processo legislativo ali também confuso, né? A tendência é ser o contrário, né? Realmente aumentar, fortalecer a alternância e não diminuir a capacidade de alternância de poder. Né? Então, inclusive, se discute a questão de acabar com a reeleição, né? Muito tempo discute isso, e aumentar o mandato, né, para 5 anos, verificar as eleições. Então, a gente está num caminho já antigo, contrário a essa própria alteração dessa jurisprudência, né? Então, assim, você vê que não é uma coisa simples, é uma situação que foi posta agora por uma vontade da ex-prefeita Carla de vir ao município de Campos e colocar seu nome, o que também é válido, né? A gente tem que entender que as pessoas elas têm direito de colocar seu nome, mas por impedimentos jurídicos, isso é muito bom que fique claro, né? Um impedimento técnico jurídico, ela estaria inelegível para esse cargo. Porque a gente, quando fala assim, não, ela está inelegível, as pessoas já vão para a lei da ficha limpa, né? Já vão para a pior hipótese, mas a inelegibilidade, ela não é apenas de ilícitos, né? A inelegibilidade tem a questão também do princípio republicano, né? Da questão da desincompatibilização, enfim, todas essas situações que podem levar a uma inelegibilidade. E a questão do prefeito profissional também, que é chamado de prefeito itinerante, é isso, né? Você deixar uma pessoa perpetuando-se no cargo, né? Como você falou, não é uma questão de tempo, você é prefeito para sempre. Aqui, amanhã, Campos, depois São Jabá, depois Maceió, depois Rio de Janeiro, qualquer município do Brasil. Né? Você cria uma espécie de profissionalismo que não é salutar para a democracia. Só vou ler o comentário aqui do Maurício Batista, nosso ouvinte aqui, assíduo, e gostaria que a Priscila comentasse. Ele fala, achei que casuísmo não é referência para, chamo de casuísmo, que não é referência para proibir qualquer candidato. Deveria ter prazo para o segundo mandato, se leva em conta o prefeito itinerante se leva em conta do prefeito itinerante ser beneficiado. Não foi o caso da Carla. Assim, eu acho que a tese dele, a pergunta dele é falando disso, né? Não, ficou menos tempo do que o necessário para configurar um segundo mandato, né? Então, mas aí não é questão de casuísmo, né? Na verdade, o que é o casuísmo? É você, dentro daquele caso, mudar a jurisprudência, exatamente o contrário, né? Não, na verdade, a Carla a situação da Carla já é sedimentada, a jurisprudência ela já existe, independente de se cumprir ou de não se cumprir o mandato.
A questão existe um período de mandato. Gente, essa questão de período de mandato ela é utilizada não apenas para a reeleição ou para impedir uma nova eleição. Por exemplo, se uma pessoa na eleição de 2020 deixou de prestar suas contas eleitorais e depois ela presta a conta eleitoral, ainda que dentro do mandato, por exemplo, eu tinha um prazo para prestar minhas contas eleitorais, não prestei. Tive as contas julgadas como não prestadas. Em 2020, 2021, tive minhas contas julgadas como não prestadas. A partir desse momento, eu estou impedida, né, porque eu não vou ter quitação eleitoral, para participar do pleito de 2024. E aí, mas eu já prestei as contas, então agora eu já estou ok. Sim, eu estou ok, mas dentro do período daquela legislatura que eu participei, eu continuo sem quitação eleitoral. Então, vocês veem que o período da legislatura, ele é o período que baliza as proibições e as normas eleitorais. Então, não é uma questão de casuísmo, é uma questão de jurisprudência sedimentada baseada numa instrução constitucional. Então, mudar agora essa jurisprudência, sim, seria um casuísmo. Seria você aplicar a legislação num caso concreto, sem uma discussão mais aprofundada. Então, assim, eu entendo que muita gente se frustrou, né, porque muita gente queria o nome Carla Machado em Campos, né, o que também é compreensível, né, diante do mandato que ela exerceu, eu acho que 3 vezes em São João da Barra, né, 4, né, mandatos com bastante sucesso, né, e bastante apoio da população, mas por questões técnicas e jurídicas, dessa vez ela não teria condições por conta de uma lei, de uma Constituição, de uma jurisprudência já sedimentada sobre o caso. Só uma dúvida de leigo. A alternância se diz pela sequência, né? Ela pode, na próxima... Na próxima ela pode vir, sem problema. Assim, existe o capital político, ele é mantido justamente com algumas ações de demarcação de território. E isso falando de jogo jogado, né, da política. E a Carla Machado, que aparece com 2 dígitos, como eu falei mais cedo, as pesquisas trouxeram, é a única, depois de Vladimir, que é o prefeito, que aparece com 2 dígitos. Os outros nomes todos que estão aí não pontuaram, né, os 2 dígitos. Ou seja, um fato é que ela demarcou o seu território, e aí Edmundo já trouxe para a próxima eleição, seja ela próxima agora de deputada, estadual, federal, ou para a próxima de prefeito, também em Campos ou São João da Barra. Aí, né, onde ela vai poder escolher, ela vai estar livre para isso. Agora, o que eu te pergunto, e aí também é uma coisa interessante, acredito que de se falar, porque foi comentado na possibilidade de estelionato eleitoral, de manter aquela candidatura indevidamente até o final, o que não é o caso, ela já retirou também, né? Mas pegando esse gancho, não há nenhuma irregularidade, Priscila Marins, em a Carla Machado fazer o que foi feito. Colocar o seu nome aí à disposição. Aliás, ela garantiu pra gente aqui no programa que nem havia colocado nome nenhum. O nome dela surgiu espontaneamente. E que ela, inclusive, estava lançando a sua pré-candidatura justamente aqui nesse programa por conta do Ibope, aquela coisa toda. Que estava colocando o nome na rua oficialmente naquele dia. Não existe nenhuma irregularidade nesse tempo, nesse período que ela fez essa consulta junto ao TSE, mesmo sabendo dessa jurisprudência. Não existe uma irregularidade nisso. De jeito nenhum, nem irregularidade, nem impedimento, e o termo estelionato eleitoral é um termo usado de forma, inclusive, incorreta, né? Porque ali estaria dizendo, o que é estelionato? É induzir alguém a erro, né? Só que, se você induzir alguém a erro, você tem que ter vontade de induzir. Se ela acredita que a candidatura dela é válida e viável, ela vai discutir isso no bojo de um processo de registro, ela não está cometendo estelionato eleitoral, no meu ponto de vista, a menos que ela tivesse hoje, talvez, se ela insistisse na candidatura com uma consulta, já em relação a ela mesma, dizendo que ela não
não pode se candidatar e insistir, aí a gente pode até falar, induzir uma pessoa, mas esse estelionato eleitoral nem existe na situação jurídica. A gente fala o termo porque a gente traz do direito penal, né? Mas não existe, inclusive, uma criminalização para você se colocar seu nome para escolha do povo, né? Tanto é assim que a própria lei eleitoral ela permite que o candidato concorra sub júdice. Se a gente tivesse uma criminalização, a gente não teria candidaturas sub júdice. O que é a candidatura sub júdice? É aquela candidatura em que se discute se aquele candidato tem ou não viabilidade eleitoral, como já aconteceu na situação de Arnaldo Viana, como já aconteceu em demais outras situações. Então, assim, é um jargão eleitoral que a gente fala, mas que não existe a figura da criminalização, né, no direito eleitoral, até porque a gente já viu, não no passado muito longo, a própria chapa do Vladimir, ela concorreu subjúdice até o final, na situação do vice, né? Aí a gente estaria falando num estelionato eleitoral, a jurisprudência mudou em relação ao vice também, né? Se parar para pensar, houve uma mudança jurisprudencial ali, né? Então, assim, é um termo muito pesado, eu entendo, é um termo muito pesado de se falar quando a justiça eleitoral permite candidaturas subjúdice, porque quem tem que proteger o eleitor do erro não é o candidato, é a justiça. A gente tem uma justiça eleitoral que deveria, e a crítica que eu sempre fiz, é que as candidaturas subjúdice, elas estivessem julgadas até o fechamento dos nomes nas urnas. Porque hoje a gente já tem até uma situação melhor, mas antigamente tinha candidaturas sustentadas até a véspera, na véspera se trocava o nome, mas o nome na urna e a fotinha na urna era do outro que saiu. A gente tem uma situação dessa em Saquarema, né? Que o Paulo não pôde, se afastou, e a Emanuela entrou no lugar dele, mas as pessoas ainda estavam votando no Paulo, né? Hoje em dia essa situação existe no caso de morte e tal, você tem um prazo para substituir candidato, mas antigamente você não tinha esse prazo. Então você vê, pode-se falar em estelionato eleitoral quando a própria lei eleitoral permite que eu vá com a minha candidatura subjúdice até o julgamento final, inclusive praticando propaganda eleitoral? Não vejo muito sentido. Outro exemplo também é o caso do Lula e Haddad. Lula estava preso na eleição de 2018, né? Você tá isso. Então, não. E essa questão de estelionato eleitoral, Priscila, igual foi muito falado também na época de Dilma, e em alguns outros casos também. Um candidato promete no palanque, acho até que deveria ter algum tipo de seriedade disso, mas ele promete no palanque, mas não cumpre no mandato. Então, não tem criminalização para isso, né? Não tem, mas sabe o que é interessante isso que você tocou? A gente não tem a criminalização. É porque até hoje, a gente não tem eleitores com entendimento que o poder está na mão deles. Essa é a verdade. O grande poder não está na mão do político. O poder está na mão do povo que vota. Porque quem escolhe quem vai estar te representando é você na hora da urna. Então, se o cara te promete, não cumpre, a punição tem que vir no voto. Ela não tem que vir na justiça. É o que você falou no início, a gente tem que parar de judicializar a política. Isso é muito ruim. É muito ruim. Ficar toda hora judicializando a política. Né? É necessário, muitas vezes é necessário, porque a gente não tem um esclarecimento, a gente não tem uma cultura, né, politizada suficiente para garantir uma escolha isenta, inclusive uma escolha isenta de tudo que possa circundar, por exemplo, o abuso do poder econômico, né, que a gente sabe que tem um peso, uma influência enorme na eleição. Então, assim, como a gente não consegue afastar, né, essas influências, né, eu falo que essas influências malignas no pleito, a gente acaba tendo que judicializar para garantir, por efeito, inclusive, pedagógico, que algumas condutas elas não sejam repetidas ao longo do tempo, né? A gente viu aí a questão
que agora está muito mais forte, da questão da candidatura feminina. É uma coisa que a judicialização foi necessária para que a gente conseguisse colocar na cabeça, principalmente dos dirigentes de partido, que é necessário viabilizar campanhas femininas e não apenas colocar como meros números ali. Mas não é uma situação confortável e nem muito menos uma situação esperada num país em que a gente tem uma democracia, né? Porque a democracia é o povo que governa por meio de seus representantes eleitos, né? A gente escolhe. Então, se a gente escolhe, por que a minha escolha tem que ser contestada na justiça? Né? É uma situação que a gente fica assim, meio que desconfortável, mas muitas vezes a minha escolha está sendo contestada porque minha escolha foi viciada, e viciada por diversos fatores. Né? Então, a judicialização, muitas vezes, vem para que, por efeito pedagógico, nas próximas, isso não venha acontecer. Né? Essa coisa de estelionato eleitoral, né, é um termo muito mais político e jornalístico do que jurídico. Né? É assim, a ideia de que o político prometeu algo, não cumpriu, ou te enganou de alguma forma, ou usou subterfúgios para enganar o eleitor. E como o Nogueira disse, existem muitas formas de enganar o eleitor. Né? Eu acho que um dos freios que a democracia tem nisso é o partido, né? Porque o partido, por exemplo, se você tiver ser eleito pela rede de sustentabilidade, vai lá e vota a favor para derrubar uma reserva indígena, né? O partido pode, né, falar, pô, você está contra a vida aqui, como é que para um pouquinho, né? Então, assim, você está eleito, o seu mandato também está vinculado a um partido. Então, assim, você tem obrigações, né, tanto eleitorais, tanto com o seu eleitor, quanto com o partido que você está coligado. Né? A democracia tem seus freios para isso. Agora, se você, por exemplo, pegar o caso dos Estados Unidos, o presidente pode ser eleito, inclusive preso, né? O Trump lá pode, inclusive, preso ser eleito. Não só não concorrer como ser eleito. É claro que são direitos diferentes e são países diferentes, mas isso é um exemplo de que existem democracias, os Estados Unidos, inegavelmente, democracia consolidada, permite que desde que ele seja votado, né, ele é eleito. Uma condição jurídica lá não impediria ele de ser eleito. Né? Sim. Aqui, sim, como a Priscila bem pontuou, que é um país que ainda está caminhando em algumas coisas, né? Consolidando algumas instituições e tal, infelizmente, ainda, né? E, aliás, 30 anos de democracia também, né, praticamente. Não é uma criança mesmo, é um bebê. Então, assim, é natural que isso aconteça. Existe mais necessidade de freios e contrapesos aqui do que nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E lá é o direito consuetudinário, né? De você... Uma Constituição enxuta, né? Poucas leis, e você cria uma vasta gama de decisões ali para entender como é que a própria sociedade está olhando aquilo. Mas são regras poucas, mas quase imutáveis. O direito de liberdade lá, que é muito forte. Mas eu gostaria de te ouvir, Priscila, também, em relação justamente sobre isso, sobre essa participação da justiça na eleição e na democracia. A gente teve recente aí, muito recente, o caso do STF na questão da maconha, do porte e tal, da quantidade. Ali não houve mudança legislativa. Preciso deixar claro, aquilo ali foi a lei mudou uma questão de definir o que a lei já diz. Mas isso é visto pela sociedade, obviamente, como uma questão legislativa do próprio Supremo. E sem razão de ser, não tem razão, não é que não tenha razão de ser, porque tem, né? Muitas vezes o Supremo é aquela coisa, em condição de normalidade, né, democrática, o Supremo deve, ao meu ver, baixar um pouco a sua ação. É um poder que deve ser justamente a questões constitucionais. Como você disse, vamos discutir se o prefeito itinerante pode ser candidato? Vamos. O TSE discute tal, mas o Supremo vai chegar ao Supremo se a Constituição for afrontada. Mas a gente está vendo no país talvez uma ação do Supremo com mais efetividade do que deveria. Um poder legislativo omisso, o legislativo se omite por questões políticas e o Supremo precisa se manifestar. Então, assim, como equilibrar isso, né? E como você vê essa participação jurídica na política e no meio social hoje, né? Então, é exatamente o que você falou. Existe a intervenção do judiciário quando há omissão do legislativo e do executivo. Porque nós temos no nosso país o princípio da separação dos poderes, né? Cada um atua dentro daquilo
que lhe é permitido constitucionalmente atuar. E o judiciário lhe é permitido julgar, né? Não lhe é permitido a legislar e a administrar. Só que hoje existe, inclusive, precedente jurisprudencial dizendo o seguinte, que o STF pode intervir em políticas públicas quando há omissão do Legislativo e do Executivo. Em relação à questão da maconha, que o pessoal fala, liberou a maconha, mudou a lei. Não houve mudança legislativa. O que houve foi uma interpretação conforme a Constituição em relação àquilo. E as pessoas muitas vezes falam assim, foi um pedido de liberar a maconha. Não foi isso, é porque as pessoas não analisam qual é o processo. O processo, na verdade, foi de um cidadão que foi processado pelo porte da substância dentro de uma cela. Veja bem, ele estava preso. Ele foi dentro da cela. A defensoria entendeu, porque é uma ação originária da defensoria, que ele não deveria responder pelo crime, né, de porte de substância entorpecente e de porte de drogas e tráfico de drogas, porque a maconha, naquele caso, não faria mal à saúde pública. Só que o que faz mal ou bem à saúde pública, quem define é a Anvisa. Entende? Então, assim, no meu ponto de vista, houve sim uma invasão na esfera de outro poder, né? Porque o executivo ele tem agência reguladora para isso. Então, a partir do momento que o judiciário vai e diz, não interfere na saúde pública e por isso eu não preciso nem mudar a lei, é só interpretar como, ele está, sim, entrando em choque com aquilo que o próprio executivo tem de função para fazer. E aí é bom deixar claro, a mesma situação da Clara, não é a vontade ou deixar de ser vontade, não é ser contra ou a favor da liberação da maconha, porque existe por trás disso aí toda uma discussão, inclusive a nível econômico, a nível, né, de você reduzir a questão do tráfico, da violência. Não é isso, é a questão de respeitar o princípio da separação dos poderes, senão daqui a pouco a gente vai viver uma democracia judicial, né, que só a justiça que diz o que acontece. E, no meu ponto de vista, não é saudável nesse ponto, tanto na questão política quanto na questão social, porque os impactos são grandes. Se você parar para pensar, o que é uma questão de saúde pública? Se realmente é ou não é uma questão de saúde pública, as agências reguladoras têm condições de fazer isso. Por quê? Porque elas estão diante de políticas públicas para tentar resolver quando o problema está muito grande, né? A questão dos CAPs e tal. O judiciário não tem essa informação, o judiciário não tem essa expertise. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente tem vários bloqueios em contas judiciais para pagamento de remédios, de tratamento, né, que é muito comum. Só que o judiciário não conhece as finanças. Você imagina, você com as suas finanças lá na sua casa, vem uma pessoa e entende que você tem que pagar determinada coisa que você hoje não tem condições de pagar, e tira o dinheiro da sua conta e acabou e se vira depois, entendeu? Então, são coisas que a gente está vendo, mas tudo isso por conta de quê? Por conta de uma omissão do Legislativo e do Executivo. Então, é necessário também que se faça o dever de casa. A gente está vendo aí o Pacheco extremamente contra a decisão, né? E eu acho que vai vir aí uma reação do Legislativo em relação a isso, como está tendo sempre, né? O STF fala uma coisa, aí como não tem lei, então tá bom, então vamos fazer a lei. Isso sim é casuísmo, entendeu? E não é legal, porque aí entra em choque as instituições democráticas, uma enfraquecendo a outra. E na política não é diferente. A gente viu isso na política, na questão do financiamento privado. A gente viu isso. O STF batendo o martelo que não poderia ter financiamento de empresas, né? O Legislativo querendo afastar, e chegou um ponto que o STF pegou e disse, se fizer uma lei permitindo, a gente vai julgar inconstitucional. E aí qual foi a resposta do Legislativo? Criar o Fundo de Financiamento de Campanha, FAFEC. Então, a gente está vivendo ação e reação. Entende? Não, perfeito. E não é bom, né? A gente deveria ter cada um no seu compromisso, né? Até para as coisas funcionar melhor. Só para uma informação aqui sobre o que você está comentando, Priscila. Mais de 42 mil pessoas não estariam presas hoje
se esse porte de maconha fosse liberado em até 25 gramas. Como foi liberado em 40? 40? Eu não consegui dados aqui, mas isso deve ser um número bem maior. Então, assim, ele não é traficante, ele é usuário. Sim. Então, é diferente. Aí é outra discussão, é outra coisa. A sociedade politicamente correta, não tem essa coisa? Vai querer discutir isso toda a vida, mas o certo é... O problema é que a gente está falando isso aqui, você está defendendo a maconha. As pessoas hoje estão nesse grau de desinformação e de ódio, né? Você não está defendendo nada, você está vivendo sob a luz do que está acontecendo. Na verdade, assim, não é ser a favor, desculpa te cortar, ou contra a utilização da maconha ou não. É a questão de pessoas que não têm condições técnicas de dar opinião sobre isso está dando. Porque, assim, quais os efeitos disso, da liberação disso na saúde mental de uma pessoa? Né? O Estado está preparado para, se essa pessoa tiver problemas, absorver o tratamento dessa pessoa? Então, assim, é muito maior do que, eu quero liberar, eu não quero liberar, eu acho certo ou não acho certo. É necessário ter um estudo por trás disso e as agências reguladoras capazes de dizer assim, não, realmente não tem sentido, né? Não ofende a saúde pública, né? Não vai causar um impacto. Então, assim, não é questão de ser favorável ou contrário, até porque a gente vive numa democracia, mas é a questão de respeitar os limites de atuação de cada poder instituído, né? Porque, na verdade, a separação dos poderes na verdade, a forma que a gente tem de ter freios e contrapesos também, né? Da gente poder um instituto acabar fiscalizando o outro instituto. E a partir do momento que um instituto invade a competência do outro, você acaba desrespeitando essa separação de poderes, né? E até mesmo essa questão da própria democracia. Você ofende a democracia quando você faz isso, né? Não, isso só pontuar, porque a gente está precisando fazer um intervalo, né? Rapidinho. A gente no Brasil está tendo essa dificuldade, a gente falou, democracia jovem, está discutindo muitas coisas, mas dificuldade justamente de discutir os assuntos com quem realmente entende do assunto. Você chegar como você falou, dá para você liberar, né? Definir a quantidade ali, mas você tem a outra parte para a consequência disso, né? Existe um estudo para isso? Se você olhar o sistema penitenciário do Brasil hoje, está em colapso há muito tempo. As pessoas fecham os olhos para isso, né? Então, assim, muita gente está ali, pessoas sabem melhor que a gente, sem nem a audiência de custódia, sem nem o mínimo de defesa. Estou falando que tem inocentes lá, não estou falando de flores, não. Estou falando que o nosso sistema judiciário, penitenciário, tem um problema evidente. E as pessoas não discutem isso. E as omissões dos poderes causam esse tipo de situação. O Supremo vai lá, define, como o Priscila falou. Aí tem causa e reação. Não, agora eu vou legislar. Aí legisla de forma atropelada, sem ouvir os especialistas. Essa é a questão. São 7h59, eu estava procurando aqui também mais cedo e achei essa questão da legalização da maconha, ela é muito complicada para se discutir assim com pouco tempo, né? Precisa discutir, aproveitar um especialista aqui como a Priscila para a gente falar mais, discutir mais. Eu já vi alguns pais, por exemplo, né, quando tiveram aí os seus filhos, né, com as suas dores por doenças complicadas, aliviadas pelo uso de opioide, pelo uso de substância da maconha, mudarem de opinião sobre a liberação da maconha do dia para a noite. Assim, é o que vocês estão falando. A coisa está sem freio. E internet, em muitos casos, é terra de ninguém. Os caras colocam ali, escrevem o que querem e vão embora. Mas quando tem um caso com a própria família, que ele vê um ente dele muito próximo, tendo um alívio no sofrimento das dores através de um uso de um produto desse, ele muda de opinião da noite para o dia. Aí, outro caso aqui que eu queria apresentar é sobre, eu não sei se vocês se lembram, na minha cabeça, quando vocês estavam comentando sobre o Edmundo trouxe aqui nos Estados Unidos o candidato preso, no Brasil também pode, Edmundo. Vou trazer aqui, na minha cabeça veio aquela imagem na hora,
o cara subindo uma escada e tal, saindo do Camburão, aplaudido pelo povo, que aí é o que me deixa intrigado, para ser candidato, e ele foi votar algemado. É muito doido esse negócio. Ó, escoltado por policiais, o então candidato a vereador Bira Rocha, do PPS, tinha algemas no pulso quando votou sob aplausos nas eleições municipais de 2016 em Catolé do Rocha, no interior da Paraíba. Eu só queria trazer esse caso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade, a gente vai fazer um intervalo. É isso. Bom. Não tenho assim, estou falando dos Estados Unidos porque tem suas normas próprias. Mas, assim, quer saber do que ele foi acusado? Para aí, já estamos atrasados mesmo, Preso 5 meses antes, sob acusação dos crimes de pistolagem, tráfico de drogas e violência doméstica. Assim, representatividade não se discute assim nesse sentido, né? De lei. Agora, ele pode ser uma pessoa muito representativa dentro da comunidade dele, para as pessoas gostarem dele. Mas é o que Priscila também pontuou aqui, existe uma questão de coletividade, de público. Né? É salutar se manter uma pessoa, né, julgada, logicamente julgada, processada e garantida ampla defesa, e contraditório, e comprovado que ela tem esse perfil de ação social. É possível você manter ele enquanto representante público, né? As democracias têm que se debruçar sobre isso, né? Os freios e contrapesos, as formas que a democracia tem de impedir esse tipo de coisa. Mas todo mundo gosta dele, ele é um cara muito bom, muito legal, a gente quer que ele seja nosso prefeito. Mas existem, assim, é sempre difícil falar isso, mas a vontade popular, né, nem sempre é o que a democracia pode aceitar, né? E é bom pontuar o seguinte: ser candidato ele pode, ser votado ele pode. Agora, tomar posse já é um outro problema. Exatamente. Quem sabe? E já é outra coisa. Aí falou, quem sabe. Entendeu? E aí o que acontece? Você permite que o cara vá até o final, que o cara seja eleito, mas os votos dele não são computados. E faz como? Aconteceu várias vezes, né? Aconteceu em diversas situações. Você entende? Então, assim, é uma situação que eu, enquanto jurista, sempre critiquei. Agora, com uma eleição encurtada para 45 dias, isso piora, porque se antes, com 90 dias, não dava para julgar, agora menos ainda. Então, assim, é um movimento que eu entendo que a responsabilidade do partido começa a ser maior, porque o partido precisa apresentar para a população candidaturas viáveis para evitar que isso aconteça, porque isso não é ruim só para o candidato, mas para o partido todo, porque numa chapa do Legislativo, por exemplo, esses votos não computados, ele influencia no quociente eleitoral, né? Ele influencia na votação dos demais, né? Então... E aí tem mais um outro, essa questão do tempo, né? O time aí para julgar. Nós temos uma espécie de sobrecarga do judiciário automaticamente, normal, né? Como é o caso do dia a dia, mas tem agora, na eleição, os juízes assumem também a condição de juiz eleitoral. Então, quer dizer, é mais um complicador, né, Priscila? Sim. Até porque esses juízes, eles não têm formação eleitoral, né? Eles são capitaneados e a gente entende por quê, né? Muita gente faz essa pergunta para mim, mas a justiça eleitoral não é uma justiça federal? Por que o juiz é do Estado? Mas o juiz é do Estado porque nem todo lugar tem justiça federal. Então, você imagina, por exemplo, São João da Barra não tem justiça federal, São Francisco não tem justiça federal, justiça federal é de campo. Você imagina se o juiz eleitoral fosse juiz federal. A gente não ia ter juiz eleitoral em São João da Barra, em São Francisco. Entende? Então, por isso que a justiça eleitoral, a nível de primeiro grau, utiliza o corpo magistrado da justiça estadual, o que eu também acho extremamente ruim. Porque se a gente está falando de democracia, proteção da democracia por meio de uma justiça eleitoral, a gente tinha que ter corpo próprio, um corpo que estudasse para isso, um corpo que se dedicasse só a isso, e não de 2 em 2 anos uma mudança drástica assim na composição, tanto de juiz eleitoral, da corte estadual, da corte do TSE. E aí tudo vai descambando sempre no STF, tudo no STF, entendeu?
E aí você dá um superpoder para o STF, essa é a verdade. É, isso mesmo. E eu estou falando por experiência própria, a gente atrasou aqui, mas só para contar isso. Por experiência própria com relação a essa questão de rádio. São 34 anos trabalhando em rádio. Faz a conta quantas eleições a gente já passou nesse período de mais de 30 anos que eu trabalho em rádio. Quantas reuniões. Eu já fui ameaçado de ser preso por uma juíza que não estava entendendo o que era o processo de rede das rádios para poder transmitir os programas eleitorais no município de Campos. Ela falou: menino, você vai sair daqui preso. Eu falei: mas como eu estou arrumando uma solução para isso? Então, assim, é muito rápido para eu explicar, não dá tempo, mas é muito estranho. Aí você vê, não é a falta de preparo do juiz, não, é a falta de conhecimento daquilo que você falou, da separação. Ele não está preparado para ser juiz eleitoral. Ele tem toda uma carreira de juiz, mas não para justiça eleitoral. Então, assim, é muito complicado. Mas vamos lá, vamos enfrentar. Oi, Edmundo. A última coisa. O Daniel Silveira foi inelegível para o Senado do Rio e teve 1,5 milhão de votos. Exato. Votos não computados. Representatividade, muita, mas. Né? Viabilidade zero, né? Exatamente. A Maurício. Vai influenciar nos outros, como o Priscila falou. Influencia diretamente na candidatura de outras pessoas que podem ser eleitos, né? E aí você vai questionar aí essa história de ficha limpa. Será que as pessoas estão entendendo o que é isso? É o que Priscila falou mais cedo, perfeitamente, muito bem, como sempre a Priscila faz. O eleitor não entendeu que quem tem o poder é ele e não o político. A gente aqui torce, né? Idolatra o político, torce pro político. Sim. Quem tem que tirar foto comigo é o político, não sou eu. E não só, e outra coisa, não só no dia 6 de outubro, como é o caso desse ano, não. É o ano todo, né, Priscila? Isso aí. Muito bem, são 8h08, pausa rápida aqui no Folha no Ar. A gente segue conversando com a Priscila Marins, ao vivo aqui com o Folha no Ar, com o Edmundo Siqueira. Priscila Marins é subsecretária do Procon Campos, é advogada com experiência muito grande na questão eleitoral, essa expertise dela nessa questão eleitoral, e a gente já falou aqui sobre a figura do prefeito itinerante. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre eleições de 6 de outubro, participação feminina, enfim, outros assuntos com a Priscila aqui no Folha no Ar, ao vivo. E a gente segue rápido para o intervalo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E olha, já está chegando aí, nesse intervalo agora, tem uma dica da Nauta XP. Só pedir a você, não baixe o volume, não mude de canal, continue aí e ouça essa dica da Nauta XP Investimentos. Minuto Nauta XP.